Aê, galera! Estamos aqui, somos colaboradores do Jornal Corrida e hoje a gente tem uma missão muito bacana, que é revisar junto com vocês o novo percurso da Meia Maratona Internacional de São Paulo, que pela primeira vez vai ser realizada na Zona Leste de São Paulo. Então é um percurso novo, a gente está muito curioso para saber o que vai nos esperar lá no dia 5 de fevereiro. Estou aqui com o Jean, maratonista, também colaborador do Jornal Corrida e principalmente morador da Zona Leste. Morador da Zona Leste, residente. Então vai contar pra gente também a visão não só de corredor, como também de quem conhece aquela região como ninguém, não é? Isso aí. É isso aí, vamos lá, vamos ver o mapa. Vamos lá. Esse é o novo percurso da Meia Maratona Internacional de São Paulo, lá na Zona Leste, um percurso completamente novo e que, na verdade, Gê, o que te chamou a atenção, mais atenção no início, logo que você viu esse percurso pela primeira vez? Olha, galera, o que eu mais fiquei surpreso foi realmente do local. O local é na Zona Leste, lá no fundo da Radial Leste, próximo à Arena Corinthians, no metrô Itaquera. E mais legal, a arena de largada é dentro do metrô Itaquera, no shopping Itaquera. E aí a gente tem um conforto de largada bem bacana por ter essa estrutura toda dentro do shopping. É uma facilidade muito grande, na verdade, do que o shopping vai oferecer, não só no pré-prova, né, para você pegar kit, etc., como também no dia da prova de acesso. Então você tem a facilidade de estacionamento, mas também que o próprio shopping dá de acesso pelo trem e pela estação do metrô. Pela estação do metrô, que vai ser o principal, acho que o principal acesso dessa prova realmente é a questão do metrô. Sim. O metrô, ele tem uma grande facilidade. A Radial Leste, a gente não sabe pelo horário, né? O importante é falar para o pessoal também que a largada da prova é 6h30 da manhã. A largada foi excelente esse horário, né? Porque a gente está num período de temperatura muito quente, então a largada tá jóia nesse horário. Tem o problema, assim, da cidade, né? Então tem a locomoção das pessoas. E o que a gente percebe é que tem um trecho da Radial Leste que vai estar fechado durante a prova. O acesso para carro. Então, o acesso para carro, a gente tem que pensar pelo lado que você vai se locomover para chegar até a prova. Então, o acesso mais bacana, nesse exato momento que a gente percebeu aqui, é realmente pelo metrô. Talvez você que venha de uma região igual a Renata, que não é da Zona Leste, você vem da Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, da parte central da cidade, se você precisar vir algum trecho de carro que você não consegue vir direto por uma linha de metrô, não tem problema. A gente já pensou. Eu, por exemplo, posso da minha casa, chego no metrô Tatuapé, entro no metrô e caio dentro da arena da própria prova. Isso que é bem bacana. Então, o que a gente falou que talvez se você tem alguma dificuldade para vir, venha de carro, ache uma estação de metrô antes, entendeu? Estação Carrão, Estação Penha, Estação Tatuapé, igual eu. Entra no metrô e caia dentro da arena, que aí você tem essa facilidade toda para você. Um ponto que eu acho que é interessante é a gente lembrar que essa prova ela vai ter 3 distâncias. 21, 10 e 5. Sim. E as largadas para esses 3 grupos de atletas, ela vai acontecer com 5 minutos de diferença. Então isso é uma coisa muito bacana, eu acho que contribui para a experiência, né? Largar todo mundo junto. Já tira o tumulto da largada, o tumulto de pessoas. Porém, a quantidade de gente grande. Então, se a gente pensar na versão do ano passado da meia maratona lá no Pacaembu, cerca de 10 mil pessoas. Então, eu imagino que para essa prova, por toda a novidade que ela... Talvez a gente tenha um público até um pouco maior que isso, né? Exatamente. Então, mais um motivo para pensar bem aí na questão da logística de acesso à arena. Para chegar na prova com tranquilidade. Mas chegando lá, aí é correr para o abraço literalmente, né, Jean? E aí é só curtir a onda. A prova é isso aí. Bom, vamos falar da largada. A gente então sai do Shopping Metrô Itaquera em direção à Vila Brasil ali,
Isso. A gente já sai, tem uma pequena descida, mais ou menos de 2 quilômetros. Certo. E aí começa as inclinações. Lembrando para todo mundo que a gente sabe que essa aqui não é... Aparentemente parece que você tem uma prova reta, mas não é uma prova plana. É uma prova com muita inclinação. Não se enganem. Não se enganem. E aliás, eu acho que até do ponto de vista aí é um lembrete. Porque logo que a gente larga, né, a gente vai passar pelo Parque de Diversões Marisa, que é um parque muito assim, uma área de lazer da Zona Leste muito conhecida, né? E aí lembrar que, na verdade, não é só lá no Parque Marisa que tem montanha-russa, não. A Zona Leste tem outras montanhas-russas que todo mundo aqui vai conhecer. Então, lembrar disso quando enxergar aqui o Parque Marisa do lado direito, acho que quem está subindo, né? Sim, na verdade... E chegando depois, a gente passa pela Vila Brasil e chega no bairro de Lajeado. Lajeado, lá que ela faz uma curva final, lá uma média, quando você estiver lá, você vai estar com uma média de 5, a virada de 5 para 6 quilômetros, mais ou menos. Faz aqui um retorno, um bate e volta. Uma curva de 180 graus e desce por onde realmente, na outra via que você acabou de subir. Esse retorno, eu até acho que, lembrando, essa meia maratona é uma meia maratona que eu participei já várias vezes quando ela era lá no Pacaembu. Sim. Essa vai ser minha 8ª vez nessa prova. E uma das coisas que eu gostava muito daquele percurso era o bate-volta em cima do Minhocão, né? Essa prova tem 4 retornos. Né? 4 situações onde você vai e volta. E essa, eu não sei como que você vê isso, Jean, mas você gosta de prova com bate-volta, não gosta? Como que você... Porque isso é meio polêmico, né? Então, assim, eu não... Depende do meu aspecto dentro da própria prova. Se eu for numa prova para performar, querendo o meu RP, buscando o meu melhor tempo, para mim, realmente... incomoda. Incomoda. Ok. Incomoda porque você vai num ritmo, você tem que frear e essas curvas de 180 graus sempre faz com que as pessoas e os atletas diminuam o ritmo, quebrando o seu ritmo de prova. Independente de onde você estiver, se você estiver no meio, se você estiver na frente, se você estiver atrás. Mas na questão de diversão, a gente pensando na questão de diversão é maravilhosa. Porque, quem sabe, você tá passando, vindo na minha frente, e eu tô indo ainda, e eu grito, vai Renata! E aí fica aquela brincadeira, aquela empolgação entre atletas. Exatamente esse o ponto. E a outra coisa que eu acho que me ajuda muito nesses bate-voltas, você tem uma percepção muito clara do percurso, sabe? Você fica com uma ideia até onde você tem que vir, depois você tem que voltar, isso vai te dando assim uma clareza de localização. Me ajuda também. Então, são esses 2 pontos. Existem um lado bom, um como lado tudo ruim, na quem vida, gosta né, e quem não gosta, não adianta. Enfim, voltando aí depois do bate-volta, né? Aí você tem a região do metrô, do metrô Itaquera, do shopping, né? Isso, a gente vai retornar perto praticamente do ponto 0 e a gente chega aqui em Itaquera com praticamente 9 quilômetros. Perfeito. Que vem os túneis que você tem que explicar dos túneis. Exatamente, que foi uma outra mudança quando eu olhei pela primeira vez aqui e lembrando das outras 7 vezes lá, do outro percurso, esse percurso tem túnel, o outro não tinha. Apesar de que eu também acho que, assim, corrida urbana, você tem que considerar os elementos urbanos de uma cidade. Que é o bacana. Então, eu, Renata, acho bacana correr em túnel, até porque o túnel não é um elemento que faz parte do nosso, pelo menos não do meu, né? Trajeto de treinos normais. Você não consegue correr num túnel, num treino normal, né? Então, geralmente você corre em túnel em prova, né? E aí, o que eu vi dos 2 túneis, que são nessa região aqui do 9, né? São túneis muito curtos. Então, o primeiro túnel vai ter 200 metros
e o segundo túnel vai ter 300 metros, um pouquinho mais extenso. Nada que falte o ar. Não é aquele túnel que quando você entra como quem está acostumado, por exemplo, na Maratona São Paulo, que você passa embaixo do rio, que é tudo escuro. Isso. Quando você entra no túnel, você já vê a luz do outro lado do túnel. É só a inclinação do túnel mesmo. Exatamente. Que você tem que ficar Então ligado. eu acho que o ponto ali é só se ligar que você vai ter essa descida, depois você tem a subida e o asfalto, em função do túnel ser um pouco mais úmido do que, né, o restante da cidade, o asfalto acaba sendo um pouco mais complicado, enfim, é só isso que tem que tomar conta. E aproveita então também, né, para dar uma respirada funda no túnel, porque você tem uma sombra, né, porque é uma prova longa, extensa, quente e pouco arborizada. E essa região aqui nenhuma, né? Nenhuma parte é arborizada. Então, que é uma outra mudança com relação a quem estava acostumado lá com outro percurso. Ali no Pacaembu você tem não só muita árvore, muita sombra, como muito prédio também, né? Exatamente. Então você tem ali uma área bem fresca para você correr. Exatamente. Aqui realmente a única vantagem é o horário, porque não é uma região fresca, é uma região aberta que vai realmente ficar bastante quente. E aí é o seguinte, depois que sair da primeira sequência de túneis, vai aqui, né, que é a região da arena. Isso. Aqui é uma parte que é uma grande inclinação. Tá. Você saindo do quilômetro 9 para chegar no quilômetro 10, você faz uma grande subida, saindo de Itaquera, sentido Arthur Alvim. E aqui é essa parte toda que você passa na porta da Arena Corinthians, é uma grande elevação. E aí tá uma grande questão que a gente tem que avisar as pessoas. Ela vem com uma grande subida. Você faz a segunda curva de 180 graus. Isso. Nesse exato momento de 180 graus. O que você subiu, você vai descer. Vai descer. E aí o corredor tem a tendência qual é? Compensar. Não, já que eu trotei, que eu perdi meu pace, que eu caminhei, que eu marchei, que eu perdi 1 minuto no meu quilômetro, então eu vou aproveitar esse quilômetro que eu subi para descer rasgando, abre o pulmão, mete marcha, e não é isso. Não é isso. Por quê? Porque essa compensação vai fazer falta no final. E aí, sem esquecer que, na verdade, você vai estar fechando ainda a primeira metade da prova. Você ainda tem metade da prova para cumprir. Então, precisa segurar um pouco a ansiedade aí, né? Ansiedade de ver aquela descidona gostosa no asfalto. Segura, até porque vai ter tempo para fazer isso, né? Para tentar dar uma recuperada. Você tem áreas muito mais favoráveis para isso. Do que isso. Entrando novamente pela segunda vez nessa sequência de túneis, no final dela, aqui por volta do 11, você já entregou metade da sua meia. Já tá bem na fita. É isso aí, é só agora se preparar para fechar o resto, né? Isso. E aí, o que acontece aqui? Novamente a gente tá no 11 e volta realmente pro ponto zero da prova, que é naquela região do shopping mais uma vez, que é a região da largada. Perfeito. E aí você vai sentido Vila Ré. Vila Ré. É isso. De frente, não de ré. Vai correndo. É isso aí. E que também é uma perna muito extensa. Não é plana. Não é plana. Montanha-russa, bastante inclinação. Isto sobe. É bairro. Vai subindo. A vantagem parece que, assim, essa é uma região que ela é mais... ela lajeia um córrego, que é o córrego Ticoatira. Sim. Né? Sim. E aí ela é muito mais arborizada do que essa primeira parte, né? E ela é um pouco mais plana, a gente pode dizer isso? Sim, pode-se dizer que ela é um pouco mais... Então, se tem um lugar para você tentar aí recuperar alguma coisa que você acha que no seu planejamento tá para trás, para dar uma não digo uma forçada aí. Um up no teu pace. Isso. Essa é a região, quando você vê ali o rio, o córrego Ticoatira ali do lado. Depois que você fez a curva de 180 graus na Vila Ré, lá em cima, você tem uma extensa descida. Isso, olha. Antes de
chegar nos 2 quilômetros finais. Certo. Só que o grande problema e pegadinha da prova é que ela termina os 2 últimos quilômetros com outra subida. Com outra subida. Então é isso que é muito importante você lembrar. As compensações que a gente está falando. Ao longo de todo, você precisa ter energia, a sua gasolina tem que ter, o seu tanque, né? Seu gás. Gasolina suficiente aqui para essa última passagem. Essa última passagem, que é os últimos 2 quilômetros. É isso. Para você concluir a meia feliz e subindo, né? Subindo. O pórtico tá lá na subida para você. Então, o que a gente pode falar para as pessoas, para os atletas, é uma prova técnica. Não é uma prova que se corre só pensando em pace, pensando em pernas. Não é de RP, né? Não é. Não. O objetivo, acho que não. É uma prova para conclusão. É uma prova para você ter no seu currículo como um circuito novo na Zona Leste, uma prova inédita na sua vida, uma prova para você, E eu acho corredor. muito bacana, Jean, não sei como que você se organiza do seu calendário, mas você tem uma prova nesse nível de técnica. Dificuldade. Vamos pôr dificuldade. No início do calendário, ainda quando você está na base, é muito bacana para você ir criando um histórico. Né? Aí o ano que vem você vai repetir essa prova e você vai comparar o seu desempenho na mesma. Então isso é muito legal. Eu acho que do ponto de vista estratégico até, né? De uma prova dessa. E, gente, é uma prova pela primeira vez na Zona Leste, que tem uma comunidade, já pode dizer aqui melhor que eu. Ninguém sabe o que vai. Qual é que vai ser o resultado final dessa prova? Ninguém sabe. Ninguém fez. O que eu tenho visto é assim, o pessoal da Zona Leste muito orgulhoso de estar recebendo uma prova de longa distância como essa, uma meia maratona internacional na Zona Leste. Puxa, parabéns, fico muito feliz também. Então é bem bacana. Para nós, moradores, frequentadores, aí é motivo de orgulho. É isso. E aí a gente vai honrar. É isso aí, pessoal. Beleza? É isso. Boa prova para todo mundo. Vemo vocês lá no dia 5. É isso aí, pra cima.